Moro, Estela Moro, Aparecida Moro, Marinei Aparecida Marques Moro, Luiz Degan, Amélia Moro, Ruth, Geraldo Montário e todas as áreas. Vamos rezar pela saúde da Dona Maria de Lourdes de Oliveira, pela alma da Dona Helene de Nascimento e também por todas as nossas intenções que nós trazemos dentro do nosso coração. Vamos todos ficar de pé. Nós vamos iniciar essa oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e exultemos. Celebramos hoje o número central da nossa fé. Cristo morreu e ressuscitou. Ele vive para sempre e nos resgatou da morte por sua ressurreição. Participemos desta alegria pascal, deixando-nos encher da alegria que brota da vida nova em Cristo, pois, ganhados nele, somos nova criatura. O aleluia pascal que entoamos é o canto novo da glória da vida, que triunfa sobre toda a situação de morte e opressão deste mundo. Ô, Paquistão, ele foi para Assis e largou lá na igreja de Assis, aí para dar medo. Agora aí para dar medo, mas não é para todo mundo mesmo. Você marcou lá? Você marcou o negócio? Marcou mesmo. Eu quero, deixa eu ver o que você escreveu, porque você vai sair no YouTube, eu quero passar, não vai passar vergonha naquilo lá não. Não dá pra ver. Você escreveu o quê? Mirófora? Mirófora. Você já ouviu esse Mirófora? Vou entender. Estou fazendo de massa, olha, hábito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Hoje ressoa o anúncio da Páscoa. O Senhor ressuscitou, a morte não tem mais poder, nem sobre ele, nem sobre nós. Junto com as santas mulheres, que na religião ortodoxa católica é chamada de miróforas, né? Miróforas. Miró é perfume, né? Em grego. E são as mulheres, é o domingo das mulheres que levam o perfume até o túmulo. Para eles é a Páscoa, também conhecida como Páscoa, nós também. Nos textos do Evangelho, as mulheres têm o protagonismo, né? Como vocês sabem. Então, junto com as santas mulheres, vamos ao túmulo vazio e nós também nos tornamos testemunhas da ressurreição. A Páscoa de Cristo, que se manifesta em todas as pessoas, no mundo inteiro, e também em grupos que são lutadores e promotores da paz de uma vida nova. Que a Páscoa e a ressurreição de Jesus seja sempre a nossa motivação para lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Infelizmente, não fazemos isso, que é um pecado. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com Cristo.
da eternidade. Concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito Santo, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos o livro de cabeceira da Páscoa, que é o Atos dos Apóstolos. Né? Todo domingo da Páscoa vai ter Atos dos Apóstolos. É a vida da igreja. Depois da ressurreição, o que aconteceu com a igreja? Né? Ela vai contando na Páscoa essa ação necessária para a realização da ressurreição na nossa vida. O que é? Agora não é hora de justificar aí não, vamos? A pista na leitura de hoje. Jesus apareceu ressuscitado. A ressurreição é um estado espiritual meio que compreensível. Nós somos limitados, né? A gente fatia, né? O pensamento, a gente fatia tudo na vida da gente. A vida não é isso. A vida não é fatiar. Não é? Tem gente, você já ouviu gente falar assim? Ai, o meu lado emocional, ai, o meu lado financeiro, ai, o meu lado isso aqui. Isso existe. Você é você. É o todo, né? Então não existe essa coisa do... Você não é um pão puma que compra no mercado ali, é fatiado. Você é um pão, é tudo. Então, quando aqui nós encontramos logo de cara a primeira grande atitude da igreja representada por Pedro. Jesus aparece em Jerusalém, aparece por Paulo no dia de hoje, aparece por Paulo, que está indo para Damasco para matar os cristãos. Ele aparece, segundo Paulo, Jesus aparece no dia de hoje para mais de 500 pessoas. É a ressurreição, é o fenômeno da ressurreição. Né? Aparece para pagão, aparece para gente que não é pagão. Jesus, ele é um fenômeno. A ressurreição é uma força brutal. Né? Hoje acontece isso. O Pedro, depois de Jesus ir lá em Jerusalém e encontrar com eles, os 12, primeiro encontrou com as mulheres, né? Mas depois vai lá encontrar com os 12. Primeira atitude do Pedro, sai de casa e vai visitar um cara que é um pagão, amigo dele, e também foi amigo de Jesus, um soldado romano, um centurião romano. Não é qualquer coisa. Centurião é um cara importante no exército até hoje, né? Centurião é importante, ele tem uma responsabilidade, ele tem que cuidar da vida de 100 soldados, batalhão, né? 100. Por isso chama centurião. Ele tem que cuidar de 100, né? Cuidar mesmo.
dinheiro, com saúde, tudo, preparação física, etc. É um pai, né? O centurião é uma espécie de pai de um batalhão. Hoje em dia nem sei na hierarquia da polícia, não sei o que é. É comandante, é o tal do comandante, né? O comandante do batalhão, não é isso? Não, o comandante é antigo centurião. E o Pedro vai visitar esse homem no domingo de Páscoa. Hum. Ele é pagão, né? Mas tinha amizade com Jesus, tinha amizade com todo mundo. E o Pedro, ele escuta, vê a presença de Jesus vivo no domingo de Páscoa, vai na casa desse centurião, mas ele vai assim meio em reserva, né? Afinal de contas, Pedro é judeu, o outro não é. Ele vai meio com o pezinho atrás, né? Sabe o que acontece na casa desse homem, gente? Deixou o Pedro doido, né? Sabe o que acontece na casa desse homem? O Espírito Santo baixa, baixa não, cai na casa desse homem. Pedro não entende mais nada. E Jesus ressuscitado fala com Pedro. Pedro, joga fora esse preconceito. Joga fora essas coisas, né? E ali acontecem grandes coisas. É ali que então o Cornélio, chamado Cornélio Centurião, fala, eu quero ser batizado. E aí muda tudo, né? Essa atitude é uma representação da força que a ressurreição tem. É uma força externa, ele sai daqui e vai para lá, mas é uma força interna também. Você tem que jogar fora tudo que não presta que está dentro de você. Tudo, é sério. Não é fácil, né? Não pensa que é fácil, não é não. Muito, muito complexo, né? A vida, né? Então, mas você tem que caminhar para isso. Você tem que se esforçar para isso. O Pedro faz isso. Os outros também, né? Todos vão fazer isso, né? No domingo de Páscoa também se reflete na tarde o Evangelho de Emaús, né? Também é outro. Eles fogem, né? Enxergam o ressuscitado, né? A presença do ressuscitado, caminhando com eles, né? A gente tem que fazer essa limpeza, essa imundície que está dentro do coração da gente. Que tá. Não adianta falar que não tá, ninguém não tem. Tudo conversa fiada. Está. Nós somos preconceituosos, temos ódio, a gente quer vingança, a gente quer destruir o outro. Nossa Senhora, se bobear, né? Por isso a religião é importante, né? Você está tendo, meu filho, você está tendo esse sentimento. Isso é contra Jesus, é contra a ressurreição. Então, o Pedro ele vai ter que fazer esse trabalho, ele vai ter que fazer. E ele faz, ele vai fazer. Tanto é que depois, lá na frentona mesmo, antes dele morrer crucificado, que o Pedro vai morrer crucificado também. Antes dele morrer, ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa. Ele já tem ele passa a compreender tudo que ele viveu de uma maneira correta, do jeito certo. Um amor enorme no coração, uma capacidade de acolher. É a primeira grande coisa da Páscoa, né? Essa atitude da acolhida, acolher, abraçar, né? Ontem eu falei na missa do sábado de Aleluia, muitos de vocês não vieram sem vergonha. Ontem na missa de Aleluia tem uma leitura do Baruque, né? Baruque é um profeta, que significa abraçar, né? Baruque significa uma palavra abraço. Então Deus abraça a gente e oferece para nós a misericórdia, o amor. Não vai forçar você a nada também, né? Você quer, tudo bem, não quer, vai cuidar da sua vida, porque Deus é assim, né? Deus não fica impondo nada a ninguém. Então, a acolhida de Pedro no Atos dos Apóstolos, aí, que ele está falando isso, né? Vocês sabem tudo o que aconteceu, ele retoma todo o processo da morte de Jesus e da ressurreição.
de Jesus. Ele ressuscitou, tanto é que ele pede para comer pão, né, no domingo de Páscoa. É Jesus mesmo, não tem dúvida, não é nada, é outra coisa, né? Porque essa ideia de que você morre, você vira outra coisa, isso é mentira, viu, gente? Você morre e a sua cara vai ser a mesma, a eternidade. Se você morre de acidente, todos os ferimentos do acidente vai ter na eternidade. Tudo. Você morre velho, na eternidade você vai ser velho. A cara é a mesma. Porque Jesus tem que ser reconhecido. Por isso que Jesus mostra a mão. Olha aqui a coroa de espinho, etc. Né? E é Jesus que pede para comer. Quando ele chega na casa do Pedro, no domingo de Páscoa, tem aí uma comida, aí uma coisa, vamos comer. Né? Então eles relembram, né, a importância de Jesus. A Páscoa. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e neles o temos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor nos levanta. Não morrerei, mas ao contrário viverei para contar as grandes obras de Deus. Porque a pedra que os construtores rejeitaram é a pedra que se tornou mais importante. O edifício, o prédio, e tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que sabedoria e maravilha que Deus tem e que faz para nós, para que a gente perceba a sua presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos. Amém. Colossenses, né? Paulo vai dizer para a igreja de Colossos, na Grécia, né? Eles mudem de vida, hein, gente? Se que vocês são batizados, vocês não pertencem mais a esse mundo horroroso aí, hein? Seja diferente, melhor. Porque se for para ser igual ao mundo, a plantar batata, né? Olha que essa sapo com bodoque, né? Se for para ser igual, para que serve a religião? Não serve para nada, né? Tem que ser diferente, né? Tem que ser gente boa. Vamos lá, eu estou falando demais, estou atrapalhando você. Vamos lá. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Onde está Cristo, sentado à direita de Deus? Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sequência. Cantai, cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Por todo ovelha imolado, do mundo lava o pecado. Duelam forte e mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O Rei da vida, cativo, é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia? Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Todos os séculos.
Amém. Cristo ressuscitou. São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, estava escuro ainda, ao túmulo e viu que a pedra havia sido retirada do sepulcro da porta. Ela então correu e foi falar com Pedro e com o discípulo predileto de Jesus, o João, e disse a eles: levaram Jesus do túmulo. Ele não está lá, não sabemos onde colocaram. Pedro, então, junto com outros, saíram correndo e foram até lá, ao túmulo. Um era mais jovem, né? O outro era mais velho. Os dois corriam juntos, mas quem era mais novo corre mais rápido, tem perna. Correu mais depressa que Pedro. Ele chega até o túmulo, mas ele não entra. Bem, aguarda, talvez com medo, não sei. Ele se debruça, ele dá uma olhada lá para dentro e vê que a mortalha, as ligaduras, o sudário, etc., está lá, arrumadinho, né? Entretanto, Pedro também chega, mas Pedro não espera, ele entra. Imagina você entrando num buraco, né? É mais ou menos isso. Ele entra no sepulcro e olha também a mortalha, as ligaduras, aquelas coisas que amarram a sudário, tudo ali arrumadinho, né? Conforme tinha o José de Arimateia e o Nicodemos haviam preparado o corpo de Jesus. Mas tudo ali arrumadinho do lado. Aí depois o João, o outro discípulo, entra. Ao entrar, ele acredita de verdade na ressurreição. Porque na verdade mesmo, né, ainda não tinham compreendido exatamente o Evangelho, o que Jesus havia falado, o sentido do Antigo Testamento, segundo o qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. No capítulo 20, né? É o último capítulo de São João, podemos citar, do Evangelho, né? É o último capítulo de São João, escrito por ele mesmo. O 21 não foi escrito por ele, alguém escreveu lá e botou, como se fosse ele, mas não é. Por isso que o capítulo 20 é necessário no domingo de Páscoa do Evangelho de João. Primeira coisa é que Jesus ressuscitado se apresenta, se manifesta numa ausência. É uma coisa esquisita. Está presente e não está. É uma coisa complicada. Ele está presente através de sinais, você viu, de ausência. Túmulo vazio, a roupa toda ali, aquela roupaiada que colocaram nele para enterrar, tudo arrumado. E pior que está tudo dobradinho, né? Arrumadinho, né? Sinais da morte dele, tudo largado lá, né? O sudário jogado lá, abandonado, é um sinal da morte, né? Sudário é um sinal da morte. E eu não sei essa veneração que esse povo tem, esse negócio de santo sudário aí, muito esquisito. Porque é um pano que representa a morte, né? É igual a pirâmide, né? A pirâmide no deserto, que é a pirâmide? A pirâmide é um túmulo feito por um faraó. Você tem veneração por pirâmide. Estranho. As pessoas devem ter alguma coisa errada dentro da cabeça, eu acho. Alguma coisa meio, né? Porque se você venera a vida, né? A força da vida, né? A morte
Não pode ter amor, devoção pela morte, né? Só gente cruel que tem essas coisas. Mas enfim, Jesus está presente, mas o Evangelho fala da ausência. Os sinais estão ali. No fundo, Jesus deixou a morte para trás. Ele havia falado 3 vezes, se sabe. Acho que ele falou mais. Mas os evangelhos registram 3 grandes momentos em que Jesus fala da sua morte, da perseguição, da cruz, mas que ele ressuscitará no terceiro dia. É bonito tudo que ele falou, mas na convivência no dia a dia ali, ninguém entende direito. Agora sim eles vão entender, agora vai compreender. A experiência da ressurreição vai fazer os apóstolos e os discípulos, o povo de Deus, entender direito a Sagrada Escritura. Jesus deixa a morte para trás. Sempre foi assim, né? Ele anuncia que está vivo. É o primeiro dia da semana. Oh, a Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, talvez a Nossa Senhora, com certeza. Um grupo de mulheres, no final da tarde do sábado, de ontem, elas vão numa venda, compram as coisas, né? Porque elas imaginam que não foi feito o ritual do defunto, o ritual do enterro, né? Porque, na verdade, na cultura judaica, são as mulheres que têm que fazer. O filho morre, a mãe, o pai, a avó, as mulheres têm que ir lá, pegar o defunto, lavar o defunto, preparar o defunto para o enterro. Jesus não teve isso, né? O Evangelho conta que foi o José de Arimateia e o Nicodemos, na sexta-feira da Paixão, talvez com muita pena dele, pediu para o Pilatos uma autorização por escrito para tirar o corpo de Jesus da cruz, tiraram, e eles é que vão enterrar Jesus. Esse enterro aqui é chique, é de gente rica. Existia enterro. No tempo de Jesus, morria, jogava na rua ali, jogava no esgoto, jogava em qualquer lugar. Mas o rico não, o rico ele tinha dinheiro. E o rico então ele fazia o quê? Ele comprava umas pedras assim, uns lugares, e mandava cavucar na pedra, uma espécie de caverna. Quando ele morresse, colocava lá dentro e se colocava uma pedra enorme na frente para evitar assalto, essas coisas. Era rico que fazia isso. Jesus está sepultado em lugar de rico. Ele não tinha grana para isso. Mas a amizade que ele tinha com Arimateia, com Nicodemus, mas as mulheres, elas pensam assim, talvez elas não saibam se tinha feito isso, esse ritual do enterro, né? É por isso que elas vão no sábado, no finalzinho da tarde, vão numa venda, compram lá, né? Os necessários para fazer essa lavar o corpo, passar perfume, enrolar, fazer aquelas coisas todas, né? Mas o interessante é que o Evangelho mostra que o José de Arimateia e o Nicodemos é que fizeram isso. E que coisa diferente, né? Estranho, talvez pela preocupação de enterrar logo Jesus, para não ter com mais confusão, né? Mas foi assim que aconteceu. E as mulheres, elas, alguns evangelhos falam de mais mulheres, outros falam de menos, mas todos são as mulheres. Elas que vão. Nem os apóstolos pensam em ir lá. Então, as mulheres pensam, elas vão lá, vão visitar o túmulo, vão no cemitério visitar o túmulo, né? E elas levam o necessário, vai chegar lá, aí o João, a pedra já está aberta, aquela pedrona, já tiraram, pesada pra caramba, imagina que as mulheres conseguiram, né? Já está aberta, diz João. Em Mateus, um anjo vem, e é esse anjo que tira a pedra, para elas poderem ver. Em Marcos também. Então, essa cena
Porque a pedra tem esse significado assim da incapacidade, né? Da falta da visão, dos obstáculos, das coisas que atrapalham, né, a gente, né? Como é que você vai ver dentro de um túmulo se tem uma baita de uma pedra na frente? Não dá para você ver. Por isso tem que tirar. Então, aqui acontece isso, né? Parece aqui no Evangelho, olha, presta atenção como é que é, hein? As mulheres têm a expectativa de bem cedinho, praticamente no domingo, de madrugada mesmo, bem de madrugada. Elas vão até o túmulo, elas têm a expectativa de ver. Elas não têm expectativa de ver Jesus, elas têm a expectativa de ver o túmulo. Mas o Evangelho dá uma... Por que aquela pedra já está aberta? Quem enrolou aquela pedra lá? Quem sabia que essas mulheres iam lá? Será que foi alguém antes, foi lá e... Não. O Evangelho dá a entender que Jesus ressuscitado também já estava com a esperança e com a expectativa de encontrá-las, de vê-las. Olha que bonito, né? Você tem curiosidade para ir ver o túmulo, mas o morto também está esperando você. É lindo? O morto também. O ressuscitado está com uma expectativa. Acho que talvez Jesus tinha pensado assim, acho que vai vir todos os apóstolos, todo mundo, né? Talvez não vai acontecer isso, porque estão com medo mesmo. Só as mulheres que são as valentes, as corajosas, né? Do Evangelho, elas são as protagonistas, né? Da ressurreição. O fato é que elas chegam lá, cadê? Não tem. Ela só viu aquela gruta, aquela caverna aberta ali, né? Não enxergam e correm para contar para o Pedro. Roubaram Jesus, o corpo dele foi roubado. Ele não está lá. Alguma coisa aconteceu. Nós não sabemos onde ele está. O Pedro e o João, que é o discípulo predileto, ele não é o amado, não. Nas Bíblias coloca discípulo amado, essa é conversa fiada, é uma má tradução. A palavra correta é predileto. Discípulo predileto. Talvez porque era mais jovem, mais bobo, talvez o mais ignorante, né? Essas pessoas assim merecem uma atenção maior. É igual a mãe e o pai, né? Os filhos, né? O amor da mãe e do pai não é, é igual, não é igual, né? Claro que não é igual. O amor pelo mais velho é um tipo de um bebezinho de colo, o amor tem uma dedicação, é uma outra qualidade, né? Mas o amor é o mesmo, mas igual não é mesmo, né? Lógico. Né? Então, o discípulo mais jovem, o João, o discípulo predileto, eu chamo de predileto, eu disse, lógico que Jesus gostava de todos, mas realmente quem é mais jovem tem que ter um cuidado maior, né? Na família é assim, né? A avó, quando vai viver um neto pequenininho, não vem, tem que ter um cuidado maior, né? Não pode largar, não largar. Tem que ter um cuidado maior, um zelo maior, né? Com quem está andando, com quem está falando. Tem que ter essa... Isso é uma predileção, né? Não significa que você ama mais do que os outros, mas é o zelo, né? É o cuidado. Quem já é mais velho, já tem uma compreensão da vida, então você fica mais esperando que a pessoa saiba viver, né? A partir de tudo que teve com você, que recebeu de você. Os dois correm. Tudo é corrida ali, né? Correm daqui para lá, de lá para cá, correm também. O João é mais novo, chega. Mas o engraçado, ele não entra. Ele podia ter entrado. Chegou primeiro. O Pedro vem. Peraí que eu estou chegando. Que é velho, mais velho. O João podia ter entrado. Ele não entra. Alguns dizem assim, é porque ele tinha respeito pelo Pedro. Eu acho que o João estava com medo. Porque chegar um grupo de mulheres e falar assim, enterramos o defunto na sexta-feira, hoje não está lá.
É uma coisa esquisita. Eu acho que o João tinha um pouco de. Ele só olha, ele não tem a coragem de entrar dentro da gruta. O Pedro não. O Pedro chega e nem fala nada. Adentra aquela gruta. E lá então eles confirmam, ele não está aqui mesmo. Ele ressuscitou. A Madalena disse para eles assim, olha, vocês saiam de Jerusalém e vão para Galiléia, porque ele vai encontrar vocês lá na Galiléia. O mais bonito, Jesus é preso no jardim e é enterrado no jardim. O jardim tem um significado fundamental na Bíblia e também na ressurreição. O jardim foi a primeira coisa que Deus pensou. Fazer um jardim bonito, lindo, né? Mas o homem, criou o homem, em vez de achar o jardim bonito, achou o jardim uma coisa horrorosa. Olha que coisa enfadonha, credo. Não tem nada a ver comigo esse negócio de jardim, né? Porque o ser humano sempre foi assim, né? Nada tá bom, nada presta, tudo uma porcaria. O ser humano é assim. Até que o Adão tem a ideia da mulher, né? Que também não ajudou muito também, né? Aquela errada, a compreensão errada de que ele é homem, mas ela é mulher, mas a humanidade é a mesma coisa. Essa compreensão mais bíblica, né? É poucas pessoas que têm. A gente olha o mundo assim, esse é macho, esse é fêmea, esse é macho, esse é fêmea, esse é macho, esse é fêmea. Essa vaca, isso é um boi. Mas não é assim. A natureza do boi e da vaca é a mesma coisa. A natureza de um homem macho, de uma mulher, é a mesma coisa. É como se um fosse o outro. É uma coisa esquisita. Por isso que Paulo fala assim, um homem que é misógino, que não ama a mulher, que não ama a sua própria esposa, esse homem não ama a si mesmo. Paulo fala, né? É uma pessoa que não ama a si própria, tem ódio de si mesma, então ela desconta na mulher, agride a mulher, ela desconta nela, né? É a misoginia, né? Que hoje em dia é uma violência que está aí presente cada vez mais e vai aumentar cada vez mais. Porque nós temos um bando de homem que tem dúvida se é homem no Brasil. É um homem que tem ódio. São homens que têm ódio. E só nós homens podemos acabar com isso. As mulheres, por mais que lutem, elas não conseguem. É só nós homens que tem que enfrentar o outro. Só um homem pode enfrentar o outro, dar na cara do outro. Dizer para o outro, você está errado. As mulheres, por mais que lutem, falem, faz isso, faz aquilo, tem lei que protege. É muito, essa é uma compreensão errada da natureza, né? A natureza de um homem e de uma mulher é a mesma natureza. Tem diferença. Então, se você fere a natureza feminina, você está ferindo a sua natureza de homem. Sua natureza de macho. Quem agride a mulher não é muito macho, não. Acho que tem dúvida. Tem problemas sexuais seríssimos, né? Porque um homem tem que, toda hora tem que tá mandando, né? Uma coisa, tá toda hora, né? Mulher, traz uma cerveja. Mulher, traz isso. Mulher, faz aqui. Mulher, tem algum problema. Tem problema com si mesmo, né? Mas, enfim, o jardim, ele é muito importante, porque fala da natureza. Natureza de Deus, natureza humana, que se juntou, que se fundiu lá no Gênesis, a mesma natureza. E Jesus é preso no jardim e é enterrado no jardim. Nós já refletimos isso durante a semana
na Semana Santa, não vou aqui ficar me repetindo. O João, ele está junto com a mãe de Jesus na cruz, na sexta-feira da Paixão. Talvez aí o destaque para ele, porque todo mundo fugiu. Só o Pedro, o João, a Maria, a Madalena, a mãe, é que ficaram naquele ambiente hostil, né? De Sexta-feira Santa em Jerusalém. Então, nesse cenário do Evangelho de João, capítulo 20, o protagonismo das mulheres é o destaque. Aliás, o protagonismo é primeiro as mulheres, depois os apóstolos. Ambos são protagonistas. A ressurreição impacta a vida das mulheres. Os apóstolos impactam a vida deles. Atos dos Apóstolos, Pedro sai e vai visitar o Cornélio e a igreja passa a se formar, se plasmar. Né? Como se chama na teologia, a primeva. Né? Aí começa uma visão de igreja que não é só os 12, não é só as mulheres, mas você vai abraçando quem quer entrar, quem quer vir. O Cornélio acontece isso. Atos 10, né? E com todos. A igreja então vai se formando, Jesus vai aparecer na Galileia, a ressurreição transforma a vida, forma a igreja, mas exige, como eu falei, uma luta, uma batalha espiritual. Joga fora todas essas imundícies, coisa que não parece que está dentro de você na lata do lixo, meu filho. Não dá certo você dizer que tem fé em Deus e manter essa lixaiada dentro de si, dentro de você. Entende? Meu filho, Paulo ensina, Paulo que ensina essas coisas, a moral paulina, né? Opa, eu estou sentindo ódio dele porque ele pintou a casa, né? A casa dele ficou mais bonita que a minha, para ter alguma coisa errada. Você não pode ter sentimentos. É pecado você ter sentimentos. Tem alguma coisa errada. O que você tem? Então, a gente mesmo tem que fazer um esforço de convencimento para nós mesmos. Tudo posso. Paulo é o apóstolo, né? Tudo posso, mas nem tudo convém. Você tem liberdade? Você tem liberdade, meu filho. Não de regime, é bobagem. Você tem liberdade. Você tem liberdade de sair com a sua mulher, ir para um baile, ir para um forró, ir para não sei para onde, e lá você tem a liberdade de tomar 30 garrafas de pinga. Você pode fazer isso? Posso, você pode fazer. O que você tem que perguntar é, você está saindo com a sua mulher, convém se beba 30 garrafas de pinga? Convém? Não. Não. Está vendo? Ali o Paulo fala isso, né? Deus deu para a gente a liberdade para tudo. Mas quem é o freio? Quem tem que parar e pensar? É a gente. Tudo posso, diz Paulo, mas nem tudo convém. Então, que nós todos tenhamos essa alegria, esse diálogo amoroso com Deus, receber essa força vital, a força da vida, que é a ressurreição, que tenhamos ânimo, coragem de enfrentar todas as dificuldades pessoais e sociais, que a gente tem de enfrentar também. Tem que ter mais essa, né? Enfrentar todas as dificuldades também sociais. Dar um testemunho de vida, um testemunho de ressurreição, testemunho de amor. Seu filho vai lembrar de você, né? Porque você deu tênis para ele, viu? Comprou roupinha, fez aqueles agradecimentos. Seu filho vai lembrar de você, quando você morrer, ele vai lembrar se você de fato gostou dele ou não. É isso que ele vai lembrar. Ele vai lembrar.
daquelas mixaria ali, né? Ele vai lembrar do amor verdadeiro. Será que minha mãe teve um amor verdadeiro por mim? Será que meu pai me amou de verdade? Quando você morrer, ele vai parar e vai pensar tudo isso. E ele vai lembrar de você por causa disso. Não é porque das coisinhas, não. Da roupinha passada, perfumada, daquelas coisinhas da papinha, não sei o que. Não. É o amor verdadeiro. Esse diálogo, né, verdadeiro com Deus. É a gente aqui próximo dessa velona aqui, o Círio da Páscoa, no domingo, a vontade de reunir pessoas que a gente gosta para um almoço, sei lá, para uma janta. A Páscoa tem 50 dias. Tudo acontece hoje. Mas como a gente é limitado culturalmente, todas as culturas são limitadas, a gente é preciso dosar. Por isso que a Páscoa da Igreja Católica, ou da Igreja Ortodoxa, no mundo dos cristãos, a Páscoa dura 50 dias. Porque tudo acontece hoje. O que a gente vai meditar lá no domingo que vem aconteceu hoje. No outro é a mesma coisa. No outro, tudo retoma, tudo volta para a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Professo só o batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna que há de vir. Amém. para a glória do seu nome. Senhor Jesus Cristo, que nos fizestes passar, sem que a gente mereça, da escravidão para a liberdade de filhos de Deus, fazei-nos também anunciar com alegria o Evangelho, a boa notícia proclamada nessa Páscoa. Exultamos todos nós de alegria pascal. Nós te oferecemos, Senhor, esse sacrifício no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a Igreja cristã. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação. Que sempre vos louvemos. Sempre, com muita força, mas com mais intensidade nesse dia santo. Esse dia que Deus consagrou o domingo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. Morrendo, Ele destrói a morte. Ressuscitando, Ele dá a vida nova, a vida eterna. Por isso, na plenitude da alegria de Páscoa, exultam toda a humanidade por toda a terra.
e com os anjos e os santos proclamamos a glória de Deus também, dizendo a uma só voz: o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda santidade. Reunidos na tua presença em comunhão com a igreja, no mundo inteiro e a todas as religiões verdadeiras e legítimas, celebramos esse dia sagrado da ressurreição de Jesus, segundo a carne. Humildemente nós te suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. E proclamamos a vossa ressurreição, celebrando agora, ó Pai, a memorial da morte e ressurreição de vosso Filho. Nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e vos servir. Humildemente nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na fé, na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso bispo da Diocese do Munhaque, mas também com todos os leigos e padres do Brasil inteiro, todas as paróquias do Brasil, que lutam pelo bem-estar social, pelo bem-estar espiritual do povo brasileiro. E assim, nós somos praticantes da verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram, da esperança da ressurreição, de todos aqueles que o Senhor chamou deste mundo na tua misericórdia. Tenha um descanso eterno, bom, livre, saudável. Revele a força da vida sempre, mostrando para nós. E queremos todos também que o Senhor admita não só eles, mas também nós, na presença da ressurreição dessa luz libertadora. Tende misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, com todos os apóstolos e santos que desde o começo do mundo viveram na tua amizade muito profunda, para que nós possamos cantar os teus louvores por Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rito da comunhão. Vai ou não vai? E cadê o óculos? Já vi, vocês perdoam que os óculos vai ser uma coisa. Vai ser um legal.
A culpa não foi minha. A culpa é sua sim que não trouxe. Dá licença. A culpa é sua sim que você não trouxe o óculos. A culpa não é. Eu esqueci. Então, a culpa é sua sim. Não vem Domingo. com essa conversa, não. Ai, tá Fiéis ao ensinamento do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão como o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. mas livrai do mal. Paz do Senhor. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu, Cordeiro. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, dai-nos
perdoe e me defenda. Se eu botar a mão aqui, não aparece, né? Mas eu também desliguei ali. Ai, que bom. Mas você falando que vai fazer na janela. Você não me provoque, não me provoque. Gente, Batem sempre de boca fechada. E não pode ficar falando. Você fala, tem hora que você perde a paciência, você fala umas coisas aqui dentro, né? Aí é a mesma oração, você quer fazer? Aí é a mesma coisa. Vamos falar, oremos de pé. Aí sim. De pé, oremos, fala, de pé. Vamos ficar todos de pé. Oremos. Oremos. Deus da vida, força dos que te buscam, que, nessa ceia de irmãos e irmãs, nos destes os sinais da ressurreição, faze com que possamos viver esta semana de Páscoa na alegria da presença do ressuscitado no meio de nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E é isso. Que vocês isso. sejam pessoas boas, felizes. Jogue fora a imundície que está lá guardadinha no baú, né? Dentro da gente. Os porões, né? O Freud falava dos porões. Todos nós temos uma espécie de porão dentro da gente, assim, que a gente não abre. De vez em quando, aquela porta daquele porão abre e a gente fica... O Freud falava que você fica mentalmente instável, né? Porque quando se abre porão, né? Que, aliás, é uma coisa bonita, né? Falar disso, né? Porão. Você tem a casa que é linda, embaixo ali você tem um porão, né? Porão onde fica aquela coisa suja, cheia de poeira, cheia de coisa que não serve mais para você. Você vai jogando tudo ali no porão, né? O Freud usa essa comparação para falar da alma da gente, da mente da gente, né? E a gente tem que limpar o porão, né? E tomar cuidado, hein? Os porões da alma, né? Toma muito cuidado. A Páscoa é isso, a gente quer essa vontade de ser feliz, né? Tudo dê certo na vida da gente, ter saúde, trabalhar, ser uma pessoa ativa, consciente, né? É tão bom. É Páscoa. É abraçar, né? Como fala o profeta Baruque, né? Abraçar, a acolhida, acolher o que Deus nos dá, o que Deus nos oferece. É isso. E é esse sentimento que você tem que ter, viu? Se esforce. Vamos festejar. Pode comer chocolate, claro, pode comer ovo de Páscoa, pode comer 30 ovos de Páscoa, se quiser, vai no mercado aí e come um monte de ovo de Páscoa. Pode também, pode. Pode comer bacalhau também hoje, pode comer arroz e feijão, pode. Uma belíssima dumazinha de frango cozida é maravilhosa, é melhor que tudo. Para mim, a asa de frango é a melhor coisa que tem no mundo. Né? Não, aí já está exagerando também. Aí você já quer também. Eles não deixam. O que você quer se meter na conversa do. Pode, essas coisas todas, né? Reunir a família, fazer isso, fazer aquilo, dar presente, tudo é bonito. Pode tudo isso, porque isso faz parte de um sentimento de bondade que a gente tem que ter, né? É como a Alicia, porque depois da missa ela vai procurar o coelho lá. Alicia, o coelho já passou na sua casa? Não ainda, misericórdia. É só depois da missa que ele vai passar lá. Você vai comprar alguma coisa para ela, né? Ovo de Páscoa, né? E pelo jeito você vai ter que esperar um pouco mais, né? Esse coelho passar. Hã? Bom, mas... Viu? É depois da missa só. Ela falou para mim, o coelho só vai passar em casa depois da missa. Ela que falou para mim, no começo aqui. Tá vendo, Cris, como é que é? Olha aí, desse tamanho aí, ó. Falou para mim, o coelho só vai passar em casa depois da missa da Páscoa. E é verdade.
O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso abençoe vocês nesse dia tão sagrado que é a Páscoa, tão bom, um dia de felicidade mesmo, né? E que esse dia proteja vocês todos contra o mal, contra todo o pecado, essa perturbação que às vezes insiste, né, em atacar a gente. Deus, aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição de Jesus, nos ajude sempre e ter vontade de viver, lutar, vontade de ter a vida eterna, vontade de viver na eternidade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que Deus acompanhe e abençoe vocês hoje e sempre. Aleluia, aleluia. Vem falar 2 ali.